Salve, salve pessoal, The Flash Brasil, tudo bem com vocês? E depois de tantos e tantos anos de espera, de angústia, de troca de diretores, adiamentos, rumores de troca de atores, finalmente a gente tem alguma coisa sobre o filme do Flash. Finalmente a gente tem a certeza de que o filme do Flash vai sair. Nesse último sábado, no DC Fandom, foi revelado o primeiro teaser do filme do Flash, que tá simplesmente incrível, com muitos detalhes e que sinceramente me deixou todo arrepiado, cara. Eu fiquei tremendo vendo o trailer. Eu coloquei o DC Fandom pra rolar na TV e fiquei no sofá assistindo. Quando chegou o momento do painel do Flash, que o Ezra Miller começou a falar e falou que não tinha material suficiente para fazer trailer nem teaser, eu já fiquei um pouquinho decepcionado, até porque o filme já acabou de ser filmado, então como que não tem material suficiente? Aí ele falou que teria um pequeno sneak peek que ele e o Andy Muschietti prepararam para a gente. Um sneak peek traduzido para o português é um pequeno vislumbre, né? Um rápido vislumbre. Então eu já até abaixei minhas expectativas. Até porque eu não estava esperando muita coisa desse painel em questão de trailer ou de teaser, apesar de eu ter feito um vídeo inteiro falando do que esperar do painel do DC Fandom, e nesse vídeo eu falei que poderia esperar um teaser ao invés de um trailer. Apesar disso, eu já não estava muito confiante de que iria acontecer, e com o Ezra Miller falando eu já até abaixei muitas expectativas. Então vem na tela aquele teaser maravilhoso. Simplesmente, mano, levantei do sofá, não conseguia ficar sentado e comecei a vibrar, ficar todo arrepiado, porque esse trailer ficou lindo, cara. Eu esperei tanto e tanto tempo por esse filme do Flash. São muitos e muitos anos de adiamentos e finalmente eu posso falar que ele vai acontecer. Não tem mais desculpas, ele vai definitivamente acontecer. E sem mais enrolações, vamos para a análise completa desse trailer, tintim por tintim, quadro a quadro. O trailer já começa com o Barry e esse outro Barry aparentemente na entrada da mansão Wayne. Esse outro Barry que vazou aquelas fotos de set onde ele contracenava com o Barry original, e eu teorizei bastante de quem poderia ser esse Barry. Então eu não vou focar muito em falar quem esse Barry Allen aqui pode ser, porque já tem um vídeo inteiro meu falando que ele pode ser um Flash do futuro, falando que ele pode ser um Flash de outra terra, falando que ele pode ser um viajante no tempo, falando que ele pode ser o Flash reverso, o Will Bartown. Então eu não vou focar muito em falar quem ele pode ser. Eu vou falar um pouquinho quem ele pode ser nesse vídeo aqui, mas vai ser o foco. Mais à frente no trailer tem alguns detalhes que dá pra especular um pouquinho quem esse outro Barry pode ser. E logo na cena seguinte, eles entram na mansão Wayne, né? Provavelmente é a mansão Wayne. E o Barry liga a luz da mansão Wayne. Até aí nenhum segredo, nada de outro mundo que se possa falar e especular. É só uma cena autoexplicativa, então não preciso perder tempo aqui falando. E quando o Barry liga a luz, já corta para uma cena mostrando o Barry com o novo traje na frente de uma casa que provavelmente é a casa da mãe dele na noite que ela foi assassinada. A questão do momento em que essa cena se passa, eu tenho aqui duas hipóteses, duas probabilidades. Mas primeiro vamos analisar um pouco o traje. E cara, esse traje tá simplesmente lindo, tá perfeito. Não vou comentar também muito sobre esse traje, mostrando todos os segredos, todas as referências aos quadrinhos, porque já tem um vídeo inteiro meu falando sobre isso, né? Lembrando que o DC Fandom do ano passado trouxe as artes conceituais que revelavam que o Barry iria ganhar um novo traje nesse filme. Então eu fiz um vídeo analisando o traje inteiro e trazendo todas as referências que ele tinha aos quadrinhos. Então se você quiser uma análise do traje, vai naquele vídeo, porque se eu ficar falando aqui tudo de novo, vai ficar cansativo. Agora a coisa mais incrível do traje na questão visual, né? A gente viu pela primeira vez
em arte conceitual, então a gente não tem uma percepção muito grande do traje em tela. Agora vendo, cara, esse traje é completamente a cara do traje do Flash desenhado pelo Francis Manapul. O Francis Manapul é um escritor e um desenhista de quadrinhos que por muito tempo foi o escritor e desenhista do Flash, principalmente na fase dos Novos 52. E cara, na minha opinião, o Francis Manapul é simplesmente o cara que melhor desenha o Flash. É simplesmente incrível a arte do Francis Manapul e como ele consegue brincar com os poderes do Flash em quadro a quadro, fazendo o Flash atravessar vários quadros, fazendo vários efeitos de velocidade. Os desenhos dele são simplesmente incríveis. E pra mim, quando eu penso em Barry Allen e quando eu penso em Flash, vem o traço do Francis Manapul na minha cabeça. E esse traje tá a cara do Francis Manapul, principalmente por esses raios em volta. O traje do Flash desenhado pelo Francis Manapul tinha muito disso, dos raios passando pelo traje inteiro e fazendo essa coisa linda e maravilhosa de se ver. Agora vamos para a questão temporal dessa cena, né? Eu falei que eu tinha aqui duas hipóteses de em que momento essa cena pode se passar. E cara, eu acredito muito que essa cena não vai ser a cena que o Barry vai salvar a mãe dele. E sim, essa vai ser a cena que o Barry vai deixar a mãe dele morrer no final do filme. E eu explico aqui o porquê. Justamente por causa do traje. O fato do Barry estar com o novo traje. E eu creio que nesse filme o Barry ele não vai começar com o traje novo, né? Eu creio que ele ainda vai ficar um bom tempo durante o filme usando aquele primeiro traje dele de Liga da Justiça. E durante o filme, ele vai fazendo upgrades, ele vai usando o Anel do Flash, ele vai testar esse novo traje. Então eu acredito que essa cena vai ser no final. Mas também, como esse traje vai ser dado pelo Bruce Wayne, pode ser uma das primeiras cenas do filme, o Bruce Wayne dando esse novo traje pro Barry. E se essa cena não for a final, essa cena então provavelmente é a cena que o Barry volta e salva a mãe dele. Uma coisa interessante, né, de se notar é que no momento que o Barry chega, a luz da casa se acende. E isso é uma outra coisa que faz eu acreditar que essa cena é a cena final, que o Barry deixa a mãe dele morrer. Ele fica ali olhando e o momento que a luz se liga dá a dizer que o Will Bartown chegou na casa e esse é o momento que a Nora vai morrer. E já que esse filme provavelmente não vai ter o Will Bartown, eu creio que tem uma desculpa que eles podem usar para não mostrar o Will Bartown matando a Nora, né? Porque é impossível você fazer a Nora Allen morrer pelas mãos de outra pessoa. É descaracterizar completamente a cronologia atual do Flash Barry Allen. Então eu falo, é o Will Bartown. Quem matou a Nora foi o Will Bartown. Ele pode não aparecer, mas foi ele. E isso que eu acho que pode ser uma escapatória, né, para os diretores. É não mostrar, é só dar a entender, né, como está sendo mostrado nessa cena, a luz ligando. E se esse momento for o momento que o Barry deixa a mãe dele morrer, o Barry pode ficar completamente em choque nessa cena e não querer continuar vendo o que está prestes a ocorrer. Então ele vai embora e não vê quem matou a mãe dele. Pode ser uma desculpa para não mostrarem o assassinato dela. E já corta para a cena seguinte, onde o Barry tá subindo as escadas dessa mesma casa e se encontrando com a mãe dele. Essa pode ser a cena em que o Barry, ele depois de alterar a linha do tempo, ele volta para a linha do tempo dele e entra na casa dele e pela primeira vez reencontra a mãe dele viva na linha do tempo dele. Essa cena, cara, eu já achei muito boa e eu acho que essa cena do Barry reencontrando a Nora tem um potencial para ser uma das cenas mais tocantes, uma das cenas mais emocionantes de todo o universo DC dos cinemas, cara. Porque é Barry e Nora, é mãe e filho. O Barry é um personagem, entre aspas, perturbado pelo que aconteceu no passado dele. E esse reencontro, ele reencontrando a mãe dele, tem um potencial incrível, cara. Tem um potencial de tocar o cinema, de ir lá no fundo do coração de todo o telespectador. Então eu acho que se for bem dirigido, se for bem roteirizada, essa cena tem todo o potencial para derrubar milhões e milhões de lágrimas no cinema.
Agora, cortando para a próxima cena, a gente tem a cena de uma mão, né, que aparentemente é de uma pessoa morta, ou não estando morta, estando debilitada, e uma outra mão tocando. Quando eu vi pela primeira vez, ainda na emoção do trailer, eu pensei que essa cena poderia ser do Barry com a Nora, dele encontrando a mãe dele morta. Mas analisando melhor essa cena, vendo a mão da pessoa, não é a Nora, né? Porque dá pra perceber bastantes pelos na parte do braço dessa pessoa e uma mão masculina. Essa pessoa pode ser o Batman do Michael Keaton, né? Essa cena vai se complementar com outras. Eu já vou explicar. Tem uma possibilidade do Michael Keaton morrer nesse filme. E quem pode assassinar o Michael Keaton pode ser aquele outro Barry. Eu vou explicar melhor nas próximas cenas. Se você for parar para perceber, essa outra mão tá com uma camisa com a manga amarela. E se você for voltar lá na primeira cena, aquele outro Barry com cabelo longo tá com um casaco amarelo, que tem as mangas amarelas. O casaco desse Barry é muito parecido com o casaco do outro Barry. Só que o casaco do Barry com cabelo longo é mais claro que o do Barry principal. E se você reparar bem, nessa cena das duas mãos, esse amarelo é mais vivo, é um pouco mais claro. Então essa mão provavelmente é daquele outro Barry. E além do mais, nessa outra mão, né, da pessoa caída, dá pra perceber alguns pontos, algumas cicatrizes. E quem mais tem cicatrizes e tem pontos na mão do que Bruce Wayne, né? Porém, uma outra possibilidade é de que essa mão seja do Batman do Ben Affleck. Porque até um tempo atrás o Ben Affleck já estava com seus dias contados como Batman na DC. Até que veio o filme do Flash e ele retornou. Mas esse retorno pode ser o retorno pro Ben Affleck dizer o adeus ao personagem, né? Vamos prestar um pouquinho atenção nessa cena. Esse outro Barry parece que ele tá pegando alguma coisa da mão dessa pessoa que tá caída. E lembrando uma coisa, que nesse filme quem vai dar o novo traje do Barry é o Batman do Ben Affleck. E em outra cena que eu vou explicar mais pra frente nesse vídeo, esse outro Barry aparentemente está entregando o anel do Flash para o Barry principal. Então pode ser o Batman do Ben Affleck morrendo, o outro Barry encontrando o Batman do Ben Affleck prestes a morrer, e o Batman do Ben Affleck entregando o anel do Flash para aquele outro Barry. E então depois o outro Barry, ele repassa o anel para o Barry. Enfim, são diversas possibilidades. E já pulando para a próxima cena, como eu disse, aquela última cena se conecta com algumas cenas a seguir. E se conecta logo com a próxima. A gente vê uma máscara caída no chão e algumas gotas de sangue. E um pouco ali do lado dá pra ver um rastro de sangue, como se alguém tivesse sido arrastado e deixado aquele rastro de sangue no chão. Essa máscara pode ser a máscara do Batman do Ben Affleck, tá? Não tá muito claro de quem é essa máscara, mas eu acredito que é do Michael Keaton também, porque lembra daquela foto que o Andy Muschietti ele revelou, que mostrava o símbolo do Batman do Michael Keaton com algumas gotas de sangue? Que fazia até referência ao Bottom de Watchmen e a história O Bottom, que é um crossover entre Flash e Batman. Então, se a gente parar um pouquinho e analisar um contexto geral, dá para associar essa cena com aquela foto que o Andy Muschietti publicou. E um outro detalhe um pouquinho ali mais do lado da cena, um pouco à frente desse rastro de sangue, parece haver um pé, provavelmente o pé da pessoa que morreu ali. Não dá pra saber quem é essa pessoa, mas analisando um todo, analisando aquela foto que vazou do símbolo do Batman do Michael Keaton com uma gota de sangue, é de se imaginar que essa máscara é do Batman do Michael Keaton. Então essa pessoa que provavelmente foi assassinada ou que ficou super debilitada seja o Michael Keaton. Agora, indo para a próxima cena, tem algumas coisas bem interessantes de se comentar aqui.
A primeira coisa que eu vou comentar é que me incomodou um pouquinho é essa máscara do Barry. Eu achei o traje simplesmente lindo, tá? Perfeito. Só que essa máscara eu acho que não ficou tão boa. Não se encaixou tão bem no rosto do Ezra Miller. Esse traje é uma evolução do traje do filme anterior. Agora a máscara é uma involução completamente. A máscara do outro traje do Barry se encaixa perfeitamente no rosto do Ezra. Agora essa tá meio estranha, parece que não foi feita pro ator, sabe? Parece que ele tá usando uma fantasia. Me incomodou um pouquinho a máscara, mas eu acho que pode ser uma coisa que vai evoluir ao longo do filme. Eu acho que esse traje no começo pode ser de um jeito e terminar de outra maneira, terminar mais bonito, com mais detalhes. Porque parando para analisar, se você perceber ali o símbolo, é que essa imagem ela tá um pouco escura e tá com um tom de vermelho. Mas o fundo desse símbolo, ele não é branco, é o fundo vermelho, que foi mostrado naquela arte conceitual. E se você for ver nos outros momentos que o traje aparece, ele tá com o símbolo branco. Então isso pode indicar que a gente vai ter várias versões, não várias versões, né? Mas que a gente vai ter uma evolução desse traje ao decorrer do filme. Agora outra coisa de se comentar, onde o Flash está nesse momento, né? Alguns podem pensar que este lugar é a Batcaverna, mas eu não acredito que este local seja a Batcaverna. Eu creio que esse local é aquela base secreta que nos quadrinhos mantinha o Superman como refém no Flashpoint. E essa pessoa aí que o Flash tá olhando pode ser a Supergirl, né? Porque esse filme ele não vai ser completamente igual ao Flashpoint dos quadrinhos. Ele vai ser baseado e vai ter muitas alterações. Então, essa pessoa aí pode ser a Supergirl, pode ser o momento que o Flash vai resgatar ao lado do Batman e daquele outro Barry talvez, ou só ele e o Batman, ou talvez só ele, né? Pode ser o momento que eles resgatam a Supergirl. E essa pode ser uma das alterações do filme, trocar o Superman pela Supergirl. Também esse pode ser o Superman, né? Não tá completamente descartado a possibilidade de Superman estar nesse filme. Mas sejamos francos, né? O Henry Cavill já foi botado de lado na DC há muito tempo. E é se iludir demais achar que ele vai voltar, achar que a DC e a Warner vai trazer ele de volta. Então eu creio que nesse filme eles vão substituir aquele Superman pela Supergirl. E vão substituir até um pouco a história, né? Porque o Superman no Flashpoint dos quadrinhos, ele aparece, some e aparece no final. Aqui parece que a Supergirl vai ter uma participação grande na trama. Outra coisa que faz eu pensar que essa é uma base secreta é aquela porta ali no fundo. Aquilo não parece uma porta da Batcaverna, né? Parece justamente uma porta de uma base secreta, né? Então, muito provavelmente, essa é uma base secreta. E logo na próxima cena, tem aquele outro Barry com o cabelo longo cobrindo a Supergirl, que pode ser a continuação direta daquela outra cena. Eles resgatam a Supergirl e levam ela para a mansão Wayne, ela completamente debilitada. Mais uma cena que se complementa aqui, né, nesse trailer. E logo depois corta pra cena onde tem alguém pintando uma bota vermelha e fazendo um raio do Flash. Eu creio que essa bota e quem tá pintando essa bota seja aquele segundo Barry, né, o Barry com o cabelo longo. Porque o traje dele mostra um pouquinho depois, eu já vou falar disso, é um pouco mais alternativo. Então eu creio que essas botas com os raios podem ser dele. Nos quadrinhos não é muito comum os Flashes, pelo menos os principais, usando raios nas botas. Só que eu creio que essa cena é uma leve e bem leve referência ao Jay Garrick, porque nos quadrinhos, em algumas versões, o Jay Garrick usa aquelas asas na bota, né? Aquelas asas que o Flash usa nas orelhas. Então pode ser uma referência bem leve às botas do Jay Garrick. E daí vamos para a cena seguinte, onde alguém está segurando o anel do Flash. Provavelmente é o nosso Barry, né, o Barry principal. E ao fundo tá aquele outro Barry, né, o Barry com cabelo longo. Eu já comentei um pouquinho essa cena mais cedo, né, na probabilidade do Batman do Ben Affleck morrer
passar o anel do Flash para aquele outro Barry que encontraria o Ben Affleck, e esse outro Barry agora só estaria repassando o traje para o Barry principal. É uma possibilidade, mas também, vendo essa cena, cara, eu acho que pode dar a entender que esse outro Barry, que talvez seja de uma outra terra, pode ser talvez meio que um mentor do Barry principal nesse filme. Eu acho até que mentor é uma palavra muito forte, né? Porque o Barry, ele tem um conhecimento legal dos seus poderes. Então eu acho que esse outro Barry pode ser alguém que vai ajudar o Barry principal, que vai dar algumas ideias, como por exemplo a ideia do anel do Flash, a ideia de poder transportar o seu traje para qualquer lugar. Pode ser que esse anel seja desse outro Barry e ele esteja mostrando pro Barry principal. O anel do Flash no filme já foi meio que vazado antes por aquelas fotos de set, então não foi nenhuma grande surpresa. Mas mesmo assim, cara, eu fiquei muito feliz em ver isso. Como eu disse naquele vídeo que eu fiz quando vazou o anel do Flash, é uma coisa muito legal que explora bastante a inteligência do Barry, o lado cientista dele. Então, cara, mesmo não sendo uma surpresa, já me deixou muito feliz ver o anel do Flash. Me deixou muito empolgado. E indo pra cena seguinte, talvez a cena mais linda desse trailer é o Barry ali com o traje dele, mostrando aquele símbolo todo iluminado em um lugar que parece ser a Batcaverna. Só que tem algumas coisas por trás dessa Batcaverna que eu já vou comentar. Vamos falar agora um pouquinho do traje de novo. Como eu já disse, esse traje tá lindo, eu achei muito bonito, é a cara do Francis Manapul. Agora o detalhe por trás dessa Batcaverna que eu falei é que essa Batcaverna, cara, tá muito parecida com aquela Batcaverna do Batman do Christian Bale, né? Se você parar um momento e lembrar dos filmes do Christian Bale, a Batcaverna dele tinha essa entrada que tinha essa água caindo, né? Essa represa caindo. Tomara que eu tenha falado certo, né? Represa. Enfim, a Batcaverna dele tinha essa entrada com a água caindo. Então será que essa Batcaverna vai ser uma mistura com a Batcaverna do Michael Keaton com a do Christian Bale? Ou será que talvez o Christian Bale pode aparecer nesse filme? Eu não acredito muito, cara. Mas enfim, eu achei esse frame muito parecido com a Batcaverna do Batman do Christian Bale. Agora indo para talvez a cena mais importante desse trailer, é a cena que aparece o Batman do Michael Keaton. Não aparece ele inteiro, aparece só de costas, mas já é o suficiente para deixar todo mundo empolgado. E depois de aparecer o Batman do Michael Keaton, corta pro Barry, pro outro Barry e pra Supergirl, os três juntos, perguntando se o Batman do Michael Keaton topava, né? Se ele se juntaria a eles. Um primeiro detalhezinho é o Barry com o símbolo branco, então o que pode indicar uma cena que é mais pro final do filme, onde o traje já teve uma evolução ao longo do filme, né? Porque mudou o símbolo. E a gente vê o outro Barry com o traje dele, né? Um traje que parece não ter sido propriamente construído, né? Parece uma coisa mais pintada por cima. E se relaciona também com outra foto que o diretor Andy Muschietti divulgou ao longo desse período de gravação, né? Ele também divulgou uma cena do traje do Batman do Michael Keaton pintada com o símbolo do Flash, que eu vi muita gente teorizando que poderia ser o Morte Vermelha, né? O Red Death nesse filme. Eu já descarto completamente o Red Death nesse filme, inclusive no trailer que eu legendei e postei, eu vi que uma pessoa, ela perguntou se eu acreditava que o Red Death ele poderia ser o vilão desse filme. E eu respondi que não, cara, porque esse filme já vai ter multiverso, já vai ter viagem no tempo. Tem que desenvolver o Barry. Colocar o Red Death ali seria colocar mais coisas no filme. Seria encher o filme de muitas coisas. E deixaria talvez as coisas muito rasas, né? Porque colocar muita coisa em um curto espaço de tempo é prejudicial para a trama e acaba deixando tudo muito apressado e mal desenvolvido. Então não acredito que vai ter Red Death nesse filme.
Agora voltando para aquela hipótese, né, que eu coloquei aqui no começo, de que esse outro Barry poderia ser o assassino do Batman do Michael Keaton nesse filme, eu acho que essa cena pode se relacionar, né? O fato de ser o traje do Batman do Michael Keaton pode querer dizer que esse outro Barry matou o Batman do Michael Keaton e pegou o traje dele, né, e fez só uma pintura por cima. E se isso aconteceu, nessa cena, os três poderiam não estar falando com o Batman do Michael Keaton. Poderia estar falando com um outro personagem. É meio louco, né, parar pra pensar nisso, porque essa cena dá a entender que eles estão falando com o Batman do Michael Keaton. Mas analisando um pouquinho as outras coisas desse trailer, pode não ser o Batman do Michael Keaton nessa cena. E o Batman do Michael Keaton pode morrer ao longo do filme. Mas, na minha opinião, eu acho que isso não vai acontecer. E também, outro detalhe, né, desse traje, desse outro Barry, é que essa cena pode ser só uma piada ao Flashpoint dos quadrinhos. Vou explicar, né? Quando o Barry acorda naquela linha do tempo alternativa, ele vai procurar o Batman, e aí ele encontra o Thomas Wayne como Batman, né? Aí a história vai se desenrolando, e quando o Barry recupera os seus poderes, ele fala que iria precisar de um novo traje, né? E o Batman do Thomas Wayne, ele joga o traje do Flash Reverso, né? Que tinha saído do Anel do Flash. E o Batman fala que não iria emprestar um dos trajes dele. Então essa cena pode ser uma piada com o Flashpoint dos quadrinhos. Aqui pode ser ao contrário. O Michael Keaton, né? O Batman do Michael Keaton pode emprestar um traje dele para esse outro Barry. E esse outro Barry só vai fazer uma pintura, colocar o símbolo ali do Flash. E uma teoria aqui bem rapidinha que eu tenho, comentando desse outro Barry, pelo fato do cabelo dele estar longo, é que ele tá com o mesmo visual praticamente, né, do cabelo longo, do Barry naquela primeira aparição dele em Batman vs Superman. Naquela cena lá do supermercado que ele tá com o cabelo longo. E se esse Barry for o Barry do passado que acabou de ganhar os seus poderes? O Flashpoint ele faz um grande efeito borboleta? Pode acontecer desse Barry do passado que acabou de ganhar os seus poderes e acabar parando na linha do tempo do Barry do presente. E o filme pode desenrolar assim, né? Tentando fazer esse outro Barry voltar para a linha do tempo dele. E como esse outro Barry talvez tenha acabado de ganhar os seus poderes, ele ainda não tem aquele protótipo de traje dele. Por isso que ele precisaria de um traje provisório, que seria um traje do Batman do Michael Keaton pintado. Então é uma possibilidade, né? E fazendo isso já descarta a possibilidade desse Barry ser um vilão. Eu trouxe essa possibilidade dele ser um vilão, dele matar o Batman do Michael Keaton, mas não é certeza, né? Eu tenho isso na minha cabeça por causa daquela teoria que eu fiz, cara, de que o Ezra Miller poderia interpretar o Flash Reverso no filme. Eu não vou contar essa teoria aqui de novo porque já tem um vídeo inteiro meu com essa teoria. Então se você quiser, tá passando aí nos cards e eu vou talvez deixar na descrição, ou se você quiser só procura no canal. É um dos últimos vídeos. Então esse outro Barry pode ser o Flash Reverso de acordo com a minha teoria. E cara, eu vou bancar essa teoria até o fim, porque eu fiz aquela teoria, eu nem acreditava muito nela. Só que aí eu fiz a teoria, postei ela no canal e algumas semanas depois saiu alguns rumores de que o vilão desse filme poderia ser uma versão maligna do Barry Allen. E quando eu vi esse rumor, cara, eu simplesmente fiquei incrédulo, cara. Pode ser a minha teoria dando certo. Uma teoria que nem eu acreditava de verdade e que eu fiz só porque eu tava sem muito conteúdo pra fazer. Pode ser a realidade, né? Então, enfim, eu acredito que esse Barry ainda possa ser o Flash Reverso, fazendo assim esse outro Barry ser um vilão no filme. Enfim, a Supergirl coitada ali de lado, eu não tenho muito o que falar da Supergirl porque não é a minha praia, né? A minha praia é mais o Flash, então vou focar mais nos assuntos do Flash. A Supergirl aparece ali com o traje dela, como foi vazado antes, e não tem muito o que comentar a respeito. Agora quando o Barry ele pergunta se aquela pessoa topava, né? Se ela estava dentro, se ela estava com eles. O que isso quer dizer, né? No Flashpoint dos quadrinhos, o Barry ele pede ajuda pro Batman do Thomas Wayne
pra tentar consertar a cagada que ele fez, né? E tentar consertar o mundo em volta, né? Porque o mundo, ele tá em guerra. Atlantis contra Amazonas, o mundo prestes a ser destruído. Então o Barry, ele pede a ajuda daquele Batman pra tentar consertar as coisas, porque naquele ponto era capaz do Barry nunca voltar para a linha do tempo original dele. Então o Barry queria pelo menos consertar aquele mundo. Então essa cena pode ser bem parecida com o Flashpoint dos quadrinhos, só que adaptando um pouquinho. Uma coisa que eu acredito é que o Barry, ele vai voltar no tempo. Só que ao invés de fazer um efeito borboleta, de que quando ele voltar vai estar tudo diferente, vai ter Atlantis e Amazonas em guerra, pode ser um pouquinho diferente. O Barry, ele pode voltar no tempo, e a ação dele de voltar no tempo pode abrir brechas no multiverso. E aí que entram as participações especiais. Entra esse outro Barry, que pode ser um Barry de uma outra terra, né? Eu tô especulando que pode ser Flash Reverso, que pode ser Barry do passado, mas também pode ser Barry de uma outra terra. Foi uma das possibilidades que eu citei naquele vídeo. Então é uma coisa que eu acredito que possa acontecer, né? Porque esse filme vai brincar com o multiverso, vai brincar com viagem no tempo, então pode relacionar as duas. A ação do Flash em voltar no tempo, ao invés de causar um efeito borboleta, pode abrir brechas no multiverso. E com isso pode vir vários vilões. Esse outro Barry, né, pode vir para essa terra. E então o Barry, ele pede ajuda para esse Batman do Michael Keaton para consertar a cagada, para fechar essas brechas e enviar todo mundo para suas respectivas terras. Enfim, eu já falei muito dessa cena, né? Agora vamos para a cena final do trailer, né? Que é só o Barry com o cabelo longo tirando a capa de um carro, que provavelmente é o Batmóvel do Batman do Michael Keaton. Aqui não tem muito segredo, então não tem muito o que eu comentar a respeito. Uma última coisa a comentar a respeito do trailer é essa pessoa que tá narrando, não narrando, né? Mas que tá tendo provavelmente uma conversa com o Barry, falando que ele pode ir pra qualquer linha do tempo, pra qualquer universo, perguntando por que o Barry ainda se esforça em tentar salvar o mundo que ele está. De quem é essa voz, né? Aparentemente, pelo que eu pude perceber, né, se meus ouvidos estiverem bons, aquela voz é do Michael Keaton. E essa narração pode ser uma referência ao Flashpoint dos quadrinhos, né? Porque no Flashpoint dos quadrinhos, a história já começa com o Batman do Thomas Wayne narrando, né? E uma pequena consideração antes de ir para a consideração final em si, é a questão da paleta de cores desse filme. Esse filme tá um pouquinho mais escuro, o que dá a entender que esse filme vai ser um pouquinho mais sério, que vai ter uma carga dramática maior, o que é bom, né, porque é Flashpoint. Tem toda a questão do Barry com a mãe dele, que, como eu disse, tem potencial para ter cenas que vão ser as mais emocionantes de todo o DCU. Então já é um acerto fazer um pouquinho mais escuro, e dá a entender também que não vai ter tantas piadas assim. Talvez esse outro Barry fique mais como um alívio cômico, né, porque como mostrou ali no final da cena do Batmóvel, dele puxando, gritando minha nossa, pode fazer uma evolução do Barry principal e deixar as cenas de alívio cômico pro outro Barry. É só um detalhe bem pequenininho mesmo. Agora indo para as considerações finais, esse trailer tá magnífico, tá muito lindo, é simplesmente um presente para quem é fã do Flash, cara. Eu tô esperando há tanto tempo por isso, cara. Tanto tempo que eu tô defendendo o Ezra Miller, falando que ele precisa de um filme solo. Ele já teve a redenção dele no Snyder Cut, e só falta agora o filme dele pra ele se estabelecer completamente. E cara, é uma realização, sabe, pra fã do Flash. A gente tá esperando tanto tempo por esse filme. Esse filme tá adiando, trocando diretores desde o começo dos anos 2000, cara. Eu creio que eu até já citei essa história aqui, né? Porque as primeiras conversas de filmes do Flash vinham desde o comecinho dos anos 2000. Especularam Ryan Reynolds, escolheram um diretor e o filme nunca andou, nunca foi pra frente. E agora, felizmente, o filme vai acontecer. E saiu um trailer que tá simplesmente lindo, um traje muito bonito. A máscara tá deixando um pouquinho a desejar, mas eu creio que é uma coisa que pode ser consertada ao decorrer do filme e na pós-produção. Enfim, esse vídeo aqui tá muito longo. Eu não consegui segurar a emoção, né, porque
é o trailer do filme do Flash, o quanto eu esperei por isso, e não dava pra falar pouco, né? E talvez eu tenha até viajado um pouco nesse vídeo, nas teorias, nas possibilidades que eu citei aqui, mas enfim, né, é um vídeo pra especular. Eu sei que a maioria das coisas que eu falei podem estar erradas, mas isso que é o legal, é conversar, é trazer a discussão. Eu não me importo se eu vou acertar o filme inteiro, se eu vou errar o filme inteiro. Eu gosto de conversar a respeito. Eu espero que não tenha ficado cansativo. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Comentem aí o que vocês acharam, né? É legal comparar um pouquinho as opiniões. Compartilhe com seus amigos para eles verem a minha análise completa desse trailer. Deixe seu like, se inscreve aí no canal. Valeu, falou e eu fui!